Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila e eu estou aqui com mais uma aula no nosso canal. A aula de hoje vai ser focada em como eu crio meus públicos dentro do Facebook, quais são os melhores públicos, os que me dão mais retorno, os que são mais engajados, os que são menos engajados, como que eu consigo ali realmente segmentar para as pessoas que vão comprar o meu produto, que vão se interessar por mim, que realmente é o meu público, é o meu nicho. Tudo isso você vai aprender na aula de hoje, então fica ligadinho aqui e acompanha até o fim, porque são várias dicas e eu ensino realmente uma forma de você montar esse público e ter bastante retorno com ele. Combinado? Bom, como eu já disse, eu sou a Priscila, eu espero que você já esteja inscrito aqui no meu canal, mas se você ainda não estiver, se inscreva aqui abaixo para que você não perca mais nenhuma das aulas que eu posto aqui semanalmente. E você também pode me seguir no meu Instagram, que eu posto lá conteúdos diariamente, e no meu canal do Telegram, que é um canal exclusivo onde eu posto os melhores conteúdos que eu tenho para disponibilizar para vocês. E o melhor é tudo totalmente gratuito. Então se inscreve aqui, me acompanha lá nas redes e acompanha a aula que vai começar agora. Bom, pessoal, então vamos lá. Como eu comentei agora com vocês, a aula é sobre públicos e eu vou começar explicando o porquê que é tão importante você conseguir criar um público que faça sentido dentro do Facebook. E isso aqui que eu vou falar nesse momento não é específico só para o Facebook, é específico para qualquer plataforma. O público é como se ele fosse o coração da sua campanha. É as pessoas que você vai mostrar aquela sua mensagem, que você vai mostrar aquele anúncio que você fez falando do seu produto, falando do seu serviço. Então você tem que prestar muita atenção na hora que você for criar o seu público, porque se você criar o seu público de maneira errada, é capaz que você gaste muito dinheiro, ou nem precisa ser muito, porque você decide quanto que você vai gastar ali por dia ou naquele determinado período que você selecionou. Mas o ponto é gastar errado. Não se pode gastar errado, não faz sentido gastar o seu dinheiro errado, porque obviamente ele não é fácil de conseguir, então não faz sentido você gastar de forma errada. Então é por isso que você tem que prestar muita atenção nessa aula para você aprender a criar o seu público de maneira correta. Eu vou ensinar um pouco da teoria para vocês, porque é necessário para vocês entenderem como funcionam os públicos, mas depois dessa parte inicial aqui teórica que eu vou explicar como que funcionam os públicos dentro do Facebook, eu vou mostrar também para vocês a parte dentro da plataforma, onde você clica, onde você acha esses públicos, como que funciona a criação e tudo mais. Então presta muita atenção a partir de agora, pega o seu caderninho para você anotar tudo e não esquecer, tá bom? E vem comigo. Bom, agora vocês estão aqui vendo a minha tela. E eu vou explicar os públicos, eles se dividem em três grandes públicos aí na minha concepção. Então, ele se divide em públicos quentes, em públicos mornos e em públicos frios. E o que seria basicamente cada um desses públicos? O que é um público quente, Priscila? O que é um público morno? O que é um público frio? Então, basicamente, um público quente são as pessoas que têm mais, que já te conhecem ali, que têm já alguma afinidade com você. Então, pessoas que têm afinidade e que já te conhecem. Como que essas pessoas vão me conhecer? De onde elas vão me conhecer? Então, basicamente, essas pessoas aqui, elas vão ser as pessoas que já visitaram o seu site. Se você tiver um site, obviamente. Essas pessoas vão ser as pessoas que já engajam com você no Instagram. Essas pessoas vão ser as pessoas que curtem as suas fotos no Instagram. Basicamente, essas pessoas vão ser as pessoas que sabe quem você é, que já teve ali algum contato, que já te conhece de alguma forma. Essa pessoa, ela não precisa ser a pessoa mais próxima da sua vida, mas ela já te conhece ali, ela já viu um anúncio seu, ela já viu um story seu, já viu as suas postagens no feed, elas seguem ali a sua loja, elas já fizeram alguma compra dentro da sua loja.
ou elas já compraram o seu curso, já compraram o seu serviço, algo do tipo. Então, todas as vezes que essa pessoa te ver, ela já vai te conhecer. E por que que essas pessoas eu chamo de públicos quentes? São públicos quentes basicamente porque ela já te conhece. Então, uma pessoa que já te conhece, já tem ali confiança em você, é uma pessoa que tem uma chance maior ali de te dar mais credibilidade, de parar para escutar o que você está falando, porque se a pessoa ela tá ali todos os dias com você, se ela curte suas fotos, se ela comenta, se ela compartilha, se ela salva seus posts, ou para quem tem loja, site, se é uma pessoa ali que tá sempre visitando seu site, que tá presente, que tá ali realmente com você, acompanhando porque gosta do seu conteúdo, gosta do seu serviço, essa pessoa, ela tem um degrau a mais ali. Quando você quiser fazer uma oferta para ela, vender algum produto ou querer uma ajuda dela, que ela responda alguma coisa, que ela, enfim, tem diversas coisas para se fazer aqui nessas pessoas que são mais quentes. Mas qualquer coisa que você precise dessa pessoa vai ser mais fácil de você conseguir do que com uma pessoa que seja fria. Por quê? Porque, já entrando aqui agora um pouco na pessoa fria, é basicamente uma pessoa que ainda não te conhece. Então, essa pessoa que ainda não te conhece, não tem porquê ela depositar uma confiança em você, porque ela não sabe quem é você. Então, é basicamente você fazer alguns exemplos aí na sua cabeça. Por exemplo, se você quer comer uma comida japonesa e tem 2 restaurantes, um restaurante você já conhece e o outro você não conhece ainda, qual que você vai? As chances de você ir nesse restaurante que você já conhece, que você sabe que a comida é boa e etc., é muito maior do que você ir nesse outro restaurante aqui que ninguém falou dele, que você não sabe se a comida vai ser boa, você não sabe se, por exemplo, o preço é mais barato porque é pior a qualidade, ou se não, ou se é apenas porque ele não é conhecido ainda, não tem ainda uma autoridade naquele bairro que ele tá, naquele local que ele tá. Então, por isso que é muito melhor um público quente do que um público morno e frio. Eu vou por partes aqui seguindo, mas só para que vocês consigam entender um pouco qual é a diferença desses públicos e, posteriormente, quando a gente estiver prosseguindo aqui na aula, eu vou te falar o peso que a gente tem que dar para cada um deles, baseado nisso que eu tô falando. Então, o público... Deixa eu até pôr de verdinho aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Então, o público quente é um público que confia em você, é um público que você já passa confiança para eles e vocês já têm uma relação. Então, vou até anotar aqui também. Relação. São as palavras-chave aí desses públicos, que são as pessoas que já te conhecem e as pessoas que já confiam em você. Então, é basicamente isso. E aí, você deve estar se perguntando, tá bom, Priscila, você já falou do público quente, você começou aí a falar do público frio, mas quem são os públicos mornos? Então, os públicos mornos são basicamente quem tá ali no meio termo. A pessoa, ela ainda não te conhece ou ela já te viu 1 ou 2 vezes, são pessoas mais frias, mas ela é mais quente do que quem ainda nunca te viu. Então, trazendo isso um pouco para a realidade aqui para vocês entenderem. Essas pessoas, elas são basicamente as pessoas que já engajaram com você, mas essa pessoa, ela não tem aquele engajamento que ela está com você todos os dias. Essa pessoa é uma pessoa que uma vez ou outra curtiu um post, uma vez ou outra entrou no seu site, baixou um e-book, fez alguma coisa que você quis. Mas essa pessoa é uma pessoa que... Vamos dar o exemplo de baixar um e-book aqui. A pessoa, ela baixou o seu e-book, mas quando você manda um e-mail, ela não te responde. Na hora que você pergunta alguma coisa ali no seu Instagram, tenta interagir com ela, etc., ela nunca é uma pessoa que tá engajando com você. Quando você posta um conteúdo, ela não comenta no seu conteúdo. Então, essa pessoa é uma pessoa que ela é um pouco mais quente de quem nunca te viu, nunca te conheceu e nunca
compartilhou ali nada com você, mas ela também não é uma pessoa quente. Então, esse nível morno aqui é o nível intermediário. É um nível que você tem que dar atenção para a pessoa. Você tem que fazer essa pessoa se tornar um público quente. E como que você faz isso? Esse, na verdade, não é nem o tema dessa aula aqui que a gente está falando sobre público, mas é que para que você entenda como que você transfere uma pessoa que é fria que é morna para quente, você tem que postar muito conteúdo. E conteúdo que seja de valor, que faça aquela pessoa olhar ali mais uma vez, porque ela já olhou uma vez para o seu conteúdo, ela já te deu uma vez aí essa confiança aí. Mas por algum motivo essa confiança foi quebrada ou ela não foi estabelecida de maneira fixa, de maneira forte. Então é uma pessoa ali que você tem que estar com ela, você tem que estar fazendo essa manutenção ali, mas ela não é a pessoa mais importante para você. Ela tem que ser nutrida, mas ela tá em segunda escala. Então, basicamente, ela vai receber um pouquinho menos de verba do que o seu público quente, que é o seu público mais importante. Então, essas pessoas, basicamente, elas precisam de conteúdo, de valor. Deixa eu pôr na ordem aqui. Elas precisam de conteúdo de valor, elas estão no nível intermediário. E os públicos, quem seriam os públicos dessas pessoas? Pessoas que já engajaram com você, mas engajaram pouco com você. E o que a gente pode usar também aqui é o lookalike. Lookalike são pessoas que ainda não te conhecem. Então, essas pessoas, elas não te conhecem, mas por que ela não se encaixa dentro do público frio, que também é a pessoa que não te conhece? Porque o lookalike, ele tem um pouquinho mais de qualidade quando você vai comparar com o público frio. Porque, basicamente, ele é um público semelhante a outro público que tenha uma maior qualidade. Então, por exemplo, você vai pegar aqui pessoas que visitaram o seu site. As pessoas que visitaram o seu site tá te gerando ali 100 conversões por dia. Então, aqui, conversões pode ser um lead, pode ser uma venda, pode ser o seu objetivo de campanha aí. Então, essa lista aqui que você tem, esse público, é um público muito bom, que está convertendo muito para você, que está te trazendo aí um número alto aí de leads, de venda, seja lá qual for o seu objetivo. E aí você pode virar para o Facebook e falar assim, Facebook, eu tô achando esse público muito qualificado. Será que você pode fazer uma cópia desse público com pessoas novas que ainda não me conhecem? Então, basicamente, na verdade, não é nem só pessoas que não te conhecem. Dentro desse lookalike das pessoas que visitaram o seu site, o Facebook, dentro desse público aqui que ele vai criar, pode ser que esteja essa pessoa aqui que já engajou com você, mas não engajou muito. Pode ser que esteja essa pessoa aqui dentro. E pode ter outras pessoas que já te seguem ali no Instagram, curte uma vez ou outra a sua postagem, mas não é uma pessoa fixa ali que realmente engaja muito com você. Então, basicamente, o lookalike, ele vai ser isso. Ele vai ser uma porcentagem que você cria aí. Você pode colocar, por exemplo, eu quero atingir 1% de pessoas... Pode colocar ali que você quer atingir 1% das pessoas que já visitaram o seu site. Então, pessoas novas, pessoas que ainda não te conhecem e pode ter um interesse ali por você. Então, por isso que esse público, ele vai ser um público de pessoas que ainda não te conhecem ou conhecem pouco, não tem um engajamento tão alto aí com você, mas vai ser um público qualificado, porque o Facebook, ele vai achar pessoas que ajam da mesma forma, pessoas que estão acostumadas a fazer as mesmas ações ali dentro das plataformas.
Então, por isso que esse público é um público muito legal, é um público que faz muito sentido ali a gente ter dentro das nossas campanhas. É um público que ele consegue em escala, que é um público muito bom, assim, eu sempre indico você tá usando o lookalike, principalmente se esse público quente aqui, seu, for um público pequeno ainda. E como assim um público pequeno, Priscila? Se você é uma pessoa que está começando agora e não tem um público grande ainda, você obviamente não vai ter uma quantidade grande de seguidores, de uma comunidade ali que te segue, que está com você. Então, se você é essa pessoa, você ainda não vai ter uma base grande de públicos quentes. Então, para você, qual é a melhor indicação desses públicos? É bom você fazer lookalikes em cima desses públicos que já são bons. E aí, com isso, você consegue atingir novas pessoas, mas pessoas que estão fazendo ações parecidas com a do seu público quente, mesmo que ele seja pequeno ainda. Então, uma lista meio que vai enchendo a outra, entendeu? Então, basicamente, os públicos mornos são esses. E os públicos frios, como eu já vinha falando, são as pessoas que ainda não te conhecem. Se essas pessoas ainda não te conhecem, quando que eu uso mais esse público aqui? Esse público eu sempre indico para ele ser usado sim dentro das campanhas, porque basicamente aqui nos públicos frios, que é onde você vai conseguir o maior alcance, é onde você vai conseguir atingir as pessoas que ainda não te conhecem e que podem vir a te conhecer e se interessar pelo seu produto. Então, obviamente nos outros vocês têm muitas oportunidades também, mas onde você tem mais oportunidade é nesse público aqui. Então, ele é o público de oportunidade. Então, é um momento aqui que você tem para atingir novas pessoas e fazer com que essas pessoas se interessem pelo seu conteúdo. Então, é a chance aqui. E esses públicos, quem vão ser esses públicos? São os famosos públicos de interesses que você pode criar dentro da plataforma do Facebook. Os públicos de interesses, os públicos demográficos, os públicos por setor de empresa você consegue criar. E diversos outros que tem lá dentro ainda, mas que eu não estou lembrando no momento. Mas na hora que a gente abrir a campanha, a gente vê junto. Então, como que funciona isso aqui? Só para que eu explique para vocês. Aonde eu vou ter uma quantidade maior aqui de pessoas? Dentro dos públicos frios. Por que dentro dos públicos frios? Porque os públicos frios, eu vou atingir pessoas, eu posso escolher aqui, por exemplo, homens e mulheres que tenham de 20 a 40 anos e que tenham interesse em comida japonesa. Em São Paulo, por exemplo. Olha o tamanho desse público. É um público enorme. Pessoas que têm, homens e mulheres de 20 a 40 anos, que têm interesse em comida japonesa e que moram em São Paulo, esse público é um público muito grande. Então, é por isso que é a minha oportunidade, porque aqui eu tenho muita gente. As chances de eu conseguir impactar essas pessoas com uma mensagem que gere valor para elas, que façam elas quererem conhecer aí o meu restaurante, se é um restaurante que eu tenho, ou o meu curso de culinária japonesa, se é um curso que eu tenho, ou sei lá, enfim, qualquer coisa que seja ligada aí à comida japonesa, participar de um programa que eu tô fazendo de comida japonesa, entrar ali no meu Instagram, que eu ensino a fazer em casa comida japonesa sem gastar tanto dinheiro. Enfim, é uma imensidão de coisas aí, e é onde eu tenho maior público. Então aqui o meu público é muito grande, a maioria das vezes, né? Então, aqui é onde eu tenho maior público. Então, aonde eu tenho maior público, ele vai me servir de base. É como se fosse o meu funil. Aqui em cima, o meu funil, ele é mais largo. Você pode perceber que nessa parte ele é mais largo. Então, se ele é mais largo aqui, é porque é onde eu tenho a maior quantidade de pessoas. Então,
Eu vou trazer até para cá para conseguir explicar para vocês melhor. Nesse funil que eu tô explicando para vocês, aqui em cima vai ser a parte onde ele é mais largo, ó. Você consegue perceber que aqui embaixo, onde tá a minha mão, ó, é menor a distância que eu tenho de uma mão para outra. Aqui no meio da minha mão é um pouco menor também, mas já é maior do que aqui embaixo, na base da minha pirâmide. E aqui em cima, aqui, é onde eu tenho a parte mais larga aqui da minha pirâmide, do meu funil. Então, aqui em cima vão estar o maior número dos meus públicos. Aqui no meio já vai ter uma quantidade menor de público. E aqui embaixo vai ter uma quantidade menor ainda. Então, basicamente, uma venda, ela funciona dessa forma. Você atinge muitas pessoas e vai jogando dentro desse funil. Você vai jogando pessoas, vai jogando. E essas pessoas aqui, onde você tem essa maior quantidade, na maioria das vezes é dentro do público de interesses. Depois você continua nutrindo essas pessoas que você já atingiu ali na primeira fase. Então, o público de interesses, você usa ele para trazer bastante gente ali para dentro das suas listas que você já criou. A partir do momento que essas pessoas entraram nas suas listas, você começa a engajar elas, que é esse público intermediário, esse público morno que eu estava explicando para vocês. Então, você entra com essas pessoas, dando muito conteúdo para elas, mostrando ali os seus produtos diariamente. Se você tem um Instagram, se você vende pelo Instagram, se você tem uma presença digital, postando muito conteúdo, agregando muito valor para essas pessoas. Se você tem uma loja, se você tem um e-commerce, por mais que você tenha o e-commerce, é sempre legal você ter ali os seus perfis nas redes para você estar conseguindo ter esse contato e engajar essas pessoas e não vender apenas um produto direto ali para elas. Não que seja ruim, existem grandes players aí que fazem venda diretas. A maior parte aí dos clientes que eu já trabalharam com uma porcentagem bem maior em venda direta, que acaba sendo mais rápido, é mais fácil, porque seu e-commerce já está no ar ali, então se torna mais fácil. Mas quando você engaja ali com a pessoa, essa pessoa, ela fideliza ali com você, ela vira um cliente de verdade, ela se identifica com a sua personalidade, com o jeito que você fala, então é mais qualificada essa pessoa quando você tá tendo conteúdo, e ela vai ter chances de te seguir ali a vida inteira e não ficar com você só por um preço, só por uma promoção que você fez algum dia, um frete grátis e coisa do tipo. Então, é legal realmente você conseguir atingir esse público grande, trazer esse público para o meio do funil, que é onde você vai engajar mais ele ali, para que quando ele já estiver bem engajado, você finalize ele no fundo do funil com a venda. Então, é basicamente dessa forma que acontece. Eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês. Eu nem estava preparando, trazendo essa aula aqui, uma explicação de funil, mas conforme eu fui passando, eu achei que tornou-se necessário eu explicar para vocês o motivo da divisão desses públicos. Porque dentro do tráfego pago, tudo é uma sequência. Tudo é uma sequência. Você não faz uma coisa que é completamente apartada de outra. Uma coisa segue a outra. Você tem que ter um passo a passo para você criar a sua campanha, para que no final você tenha o sucesso. Se você criar, é como se fosse ali um trabalho de escola, um TCC. Se cada um cria a sua parte e vocês não se conversam e só vão se reunir ali no dia da apresentação, pode ser que exista uma parte igual a outra, pode ser que na hora que você for falar, a pessoa já tenha falado ali o que você planejou para falar no momento, pode ser que esteja faltando algum conteúdo, porque vocês não se encontraram, vocês não se reuniram ali para realmente fechar aquele conteúdo, deixar ele redondo. Então, seria basicamente isso. Você não pode montar a sua campanha pensando que aquela parte é uma parte específica e que ela não vai conversar com a outra. Porque dentro de uma campanha, uma parte conversa com a outra. E no fim, elas formam um círculo ali, uma cadeia, que uma coisa é ligada à outra e faz você chegar ali ao sucesso daquela campanha.
Então, basicamente, essa parte é muito importante e é bem importante que fique claro. Eu vou trazer aqui futuramente uma aula explicando aqui sobre funil de vendas, como é que funciona, como que a gente traz isso para o nosso dia a dia, mas eu trouxe um pouco aqui só para vocês explicarem, só para vocês entenderem. Então, dito isso, voltando aqui para o nosso bloco, basicamente os públicos frios, onde a gente tem uma quantidade maior de público, eles ficam em cima do funil, que é o público que vai trazer gente, vai trazer alcance, vai trazer novas pessoas para conhecer o meu trabalho, pessoas que ainda não me conhecem. Os meus públicos mornos são os públicos que vão ficar ali, então, em segundo lugar aqui, são os públicos que vão ficar no meio. E os meus públicos quentes vão ser o meu último público. Porque o público quente, ele é quem? Ele é o meu público menor. Meu público menor, porém, mais qualificado. Então, basicamente, esse público, ele vai realmente ser um público menor, mas ele vai ter mais qualidade. Esse meu público morno aqui, ele vai ser um público maior, porém, ele vai ter uma qualidade mediana. E esse meu público frio aqui, ele vai ser maior, porém, ele vai ter uma qualidade mediana também. Isso aqui é o que normalmente acontece. É muito raro você ter um público de interesses que ele seja muito mais qualificado do que o seu público quente. Se você tiver um público frio que seja muito mais qualificado do que o seu público quente, deve ter aí alguma coisa errada, porque o público quente, basicamente, eles são as pessoas que já te conhecem, que gostam ali do seu conteúdo. Então, na teoria, ele tem que ter maior qualidade. Então, se isso não está acontecendo, vale realmente dar uma atenção ali para tentar entender o que pode estar acontecendo dentro da sua campanha. Bom, mas seguindo aqui, basicamente, então, já que vocês já entenderam quem são essas pessoas, eu vou até apagar isso aqui pra... Não, vou deixar aí. Quem sabe depois eu compartilho com vocês esse material, né? Então, vamos trazer aqui pra gente prosseguir a nossa aula. Então, basicamente, a gente vai montar agora uma estratégia para quem já tem aí uma grande rede de usuários e para quem ainda não tem uma grande rede de usuários. Eu vou mostrar basicamente para vocês como que a gente faz isso. Deixa eu até copiar aqui esses dois. Então, o que é isso, Priscila? O que é uma grande rede de usuários? Do que você está falando? Dentro desses públicos que eu estava explicando para vocês, os públicos frios, os públicos mornos e os públicos quentes, todas as vezes que a gente vai criar uma campanha dentro desses públicos, a gente precisa saber como que eu coloco esses públicos dentro da minha campanha. Então, basicamente assim, para quem tem uma grande rede de usuários, e essa grande rede de usuários basicamente vai ser ali os seus seguidores, vai ser as pessoas que... vai ser os compradores do seu site, vai ser os visitantes do seu site, vão ser ali as pessoas que engajam com você no Instagram, vão ser as pessoas que visitam o seu Instagram e assim por diante. Então, aqui, todas as pessoas que já tiveram ali algum contato com você, que já te conhece por algum motivo. E aí, isso é uma rede grande de usuários. Quem tem muitas pessoas aqui dentro desses públicos que eu tô mostrando para vocês.
Então, quem tem muitas pessoas aqui dentro desses públicos, ela tem que dar maior prioridade para quem? Para os públicos quentes. E por que isso? Porque se ela colocar aqui dinheiro para rodar, ela vai conseguir ter um retorno, porque tem gente dentro desse público. Basicamente, assim, se você tiver poucos seguidores, se você tiver poucas pessoas visitando seu site, poucas pessoas ali engajando com você no Instagram, se você tá no começo ainda do seu negócio e etc., você não vai ter muito público. Então, não adianta você colocar aqui 50%, 70% do seu investimento, porque você não vai conseguir rodar, porque você não tem pessoas suficientes aí dentro. E se você não tem pessoas suficientes, o Instagram, ele roda menos. Ele não vai entregar, porque senão você vai ter que impactar uma mesma pessoa 10 vezes. Você vai ter que impactar uma mesma pessoa 20 vezes. E aí, o que vai acontecer? Você vai se tornar o cara chato da internet, que enche o saco das pessoas, que fica ali o dia inteiro falando da mesma coisa, passando a mesma mensagem, e as pessoas vão te dar um bloco ali, ao invés de você conseguir deixar o seu público quente, cada vez mais quente, cada vez mais engajado com você, você vai espantar o seu público. Então, para que isso não aconteça, você tem que ter uma estratégia. Para quem já tem muita audiência, que é basicamente quem vai ter ali os seguidores, os compradores do seu site, os visitantes, etc. E para quem tem pouca audiência ainda, eu vou até mudar isso aqui, estratégia para quem já tem audiência. Quem já tem uma audiência grande e para quem ainda não tem uma audiência grande. Então, é basicamente isso. Para quem já tem uma audiência grande, públicos quentes são prioritários, públicos mornos vêm aqui em segundo lugar e públicos frios vêm por último. Bom, então, obviamente, você tem que dar uma analisada aí quanto investimento você vai ter dentro do seu mês para poder investir na sua campanha. Mas depois que você definir quanto investimento que você tem, qual é o objetivo que você vai usar na sua campanha e chegar na parte da criação dos públicos, de decidir quanto que você vai colocar em cada público, a minha sugestão é que você utilize dessa forma, que você coloque um investimento maior aí dentro dos seus públicos que são mais quentes, e a sugestão que eu trago aqui é uma sugestão de 50%, que você coloque uma verba mais mediana aí nos seus públicos mornos, que é o público que você vai acabar nutrindo, então eu colocaria para eles 30% aí do seu investimento e deixaria uma verba de 20% de trazendo sempre pessoas novas aí, pessoas que podem agregar para estar ali recebendo novos conteúdos e começando a te conhecer. Então, eu faria dessa forma, caso você já tenha um público, uma audiência aí grande, uma audiência que já se identifique com você. E como funcionaria a estratégia dessa forma? Como você já tem muitas pessoas que te conhecem, que te seguem, quando você for fazer a venda de algum produto, o lançamento de algum produto, quando você for ter ali o seu e-commerce, etc., você já vai ter muita pessoa, muita gente que te conhece, muita gente que gosta de você, gente que está engajado ali. Então, esse público vai ser um público muito grande e ele tende a converter mais. Então, esse público, ele tende a converter mais. Então, é por isso que faz sentido você ter uma porcentagem maior da verba aqui, porque esse público, ele tende a converter mais, porque ele já te conhece. E aí, você coloca uma verba menor no morno e uma verba menor ainda no frio, que é só para você nunca fechar ali a tampa do seu funil. Você ter sempre gente entrando nova. Mas o seu foco maior é engajar ali aquelas pessoas e fazer elas converterem lá no final. E aí, essa conversão, ela não necessariamente precisa ser uma venda. Essa conversão pode ser aquela pessoa super engajada com você, que você dá um e-book de graça para ela e ela baixa, que você pede para ela entrar num canal seu dentro do WhatsApp, dentro do Telegram, dentro de uma comunidade no Facebook.
pede para ela fazer alguma ação e ela faz. Então, quem é engajado é isso, não é necessariamente a pessoa que compra tudo ali que você quer vender. Então, dito isso, se a estratégia para quem já tem grande audiência é focar nos públicos quentes e ir diminuindo a verba para o morno, a estratégia para quem ainda não tem uma audiência grande é fazer a mesma coisa, obviamente, mas com as porcentagens um pouco diferentes. Então, basicamente, aqui eu não posso colocar 50% da minha verba para o público quente, porque o que vai acontecer se eu fizer isso? Eu não vou ter uma quantidade de pessoas grande aqui. E se eu não tiver uma quantidade de pessoas grandes, vai acontecer o que eu estava explicando para vocês. O Facebook ele vai entregar com uma frequência muito alta, porque ele não tem pessoas suficientes para dividir aquela frequência que ele está te atingindo ali. Então, ele vai entregar, ao invés de ele entregar para 30 pessoas ali, 1, 2 vezes por semana, ele vai te atingir 7 vezes por semana, 4 vezes. Então, ele vai te atingir muitas vezes. E a chance de você cansar daquele anúncio, cansar daquela pessoa falando com você, é muito maior. Então, aqui a gente não pode colocar 50% da nossa verba dentro do público quente. Então, basicamente, qual é a minha sugestão? Que a gente faça uma troca aqui, colocando 30% no público quente, para você sempre estar nutrindo ali essas pessoas, e você colocar 50% dentro do seu público morno, que o público morno, ele tem quem aqui dentro? Só pra gente não esquecer. Ele tem o lookalike. Então, o lookalike, ele também busca pessoas novas, ele é um público ali que busca pessoas novas, mas pessoas novas baseadas num público que já te traz qualidade. Então, você sempre vai criar um lookalike baseado num público quente. Então, eu vou criar um público semelhante de quem visita o meu site. Eu vou criar um público semelhante de quem já engaja ali comigo no Instagram. E assim por diante. Dessa forma, você vai consolidando ali a sua audiência e crescendo cada vez mais o seu público quente. Então, trazendo pessoas novas e crescendo o seu público quente. Então, basicamente, aqui, você vai estar com a verba assim. A maior parte da verba dentro do seu público morno, 30% da sua verba dentro do seu público frio e 20% da verba dentro do seu público quente. Aqui, na verdade, eu acho que pode ficar 25 e 25. E aí, como que vai funcionar essa estratégia aqui para quem ainda não tem uma audiência grande? Você vai sempre prestando atenção em como esse público quente aqui, que é o seu público, está convertendo. E a partir do momento que você for tendo uma audiência maior, uma audiência ali que seja suficiente para o Facebook rodar sem ter uma frequência muito alta, aí você pode começar a inverter a estratégia e começar a usar a estratégia para quem já tem uma audiência grande. Então, eu vou chamar aqui de estratégia número 1 e de estratégia número 2, para a gente não se confundir aqui. Então, vamos deixar uma rosinha e vamos deixar uma azulzinha. Então, a estratégia número 1 é para quem já tem a audiência grande e a número 2 é para quem ainda não tem uma audiência grande. Mas, a partir do momento que a sua estratégia número 2 tiver ali crescendo a sua audiência quente, tendo mais gente ali interessada em você, conversando com você, convertendo com você, você pode ir migrando a sua estratégia número 2 para a estratégia número 1. Captado? Deu para entender esse ponto aqui? E aí, dito isso, tendo essa estratégia aqui bem clara, a gente parte para o Facebook. Então, agora, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui na prática como é que funciona, como que a gente cria esses públicos aí, desde os de maior qualidade para os de menor qualidade, como que a gente faz isso dentro da plataforma do Facebook, como que funciona todas as coisas e o que a gente pode fazer aí. Então,
mostrando aqui para vocês, eu tô aqui dentro do meu gerenciador e basicamente, como que funciona? Aqui é que o meu Facebook, ele mudou, ele não estava dessa forma. Então, talvez vocês estejam com uma versão diferente da minha. Mas, basicamente, a versão antiga, você clicava aqui e ele abria aqui nessa parte de cima aqui da tela, ó. Ele abria um pretinho inteirinho, assim. E aí, aqui dentro tinha basicamente as mesmas opções que a gente tá vendo aqui agora. Eles só deixaram essas opções de uma forma diferente. O Facebook, é bom que você aqui que esteja me vendo, que seja a sua primeira vez, que você esteja começando agora com tráfego, é bom que você crie o hábito de entrar sempre na plataforma. Porque o que acontece? Tanto o Facebook quanto o Google são duas big empresas aí que eles estão o tempo inteiro se atualizando. Então, como eles estão o tempo inteiro se atualizando, as plataformas, elas têm constantes mudanças. Eu entrei ontem na minha plataforma e ela não estava dessa forma. Eu fui entrar hoje para criar aula aqui e na hora que eu tava pensando na aula eu vi que tinha mudado. Então, basicamente, assim, até para mim que mexo na plataforma todos os dias, eu tô entrando aqui dentro, é diferente, é estranho, sabe? Você ficar mexendo aqui dentro da plataforma e ver que toda hora ela tá mudando. Então, o primeiro momento aqui que eu abri que tava diferente, eu bati o olho e eu tentei me achar aqui um pouco. Mas, basicamente, quando eles fazem essas atualizações, nunca é pra te prejudicar ou piorar ali o seu trabalho. Sempre é pra melhorar. Então, é um pouco se acostumar mesmo com o layout deles. Mas, as informações, elas sempre estão aqui. Então, voltando aqui para a aba de público, se você não tiver já dentro da aba de público, você encontra ela de que forma? Clicando aqui, você tem que estar dentro do gerenciador. Isso é um ponto chave, tá? Então, dentro do seu gerenciador, você clica aqui nos 3 skins, ele vai abrir a aba para vocês, e agora, nesse momento, o público, para mim, ele tá aparecendo aqui. Talvez, se não tiver atualizado ainda para você, quando você vai abrir uma faixinha preta, e dentro dessa faixinha preta não, cinza, né? O público, ele vai estar mais ou menos por aqui, assim. Então, é só procurar mesmo essa palavrinha. Clicando em públicos, ele vai abrir essa telinha que ele já tinha aberto aqui para mim. Então, abrindo essa tela, o que eu faço primeiro? Então, basicamente, eu vou criar ali o meu primeiro público. Aqui eu já tenho alguns públicos criados, então, obviamente, você já vai ver alguma coisa aqui. Mas vamos supor que você não tenha. Eu vou apertar no botão Criar Público. Então, apertando aqui, eu tenho algumas opções, onde eu posso criar um público personalizado, onde eu posso criar um público semelhante e onde eu posso criar um público salvo. Então, basicamente, aqui dentro, ele já tá na mesma ordem do que eu estava falando aqui para vocês. Dentro de públicos frios, dentro de públicos mornos e dentro de públicos quentes. Então, basicamente, o público personalizado, vocês lendo aqui comigo, ó, conecte-se com as pessoas que já mostraram interesse em sua empresa ou produtos com públicos personalizados. Então, basicamente, aqui é aquele público quente, que é o público que já tem ali algum interesse por você. Aqui embaixo, a gente tem o público semelhante, que é o público lookalike. Então, aqui a gente consegue criar aquele público morno, intermediário, que são as pessoas ali que você vai pedir para o Facebook copiar de alguma lista que façam as mesmas ações ali. Então, é aqui que você cria o lookalike. E por último, a gente tem o público salvo, que é as opções de direcionamento que você pode criar dentro da sua campanha, que são os interesses, os comportamentos, os dados demográficos e etc. dentro da sua campanha. Então, vamos criar? Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês de público personalizado. Então, eu cliquei em criar público e público personalizado. Aqui dentro, eu tenho algumas opções do que fazer. Então, como que eu crio um público personalizado? Eu posso
pegar esse público aí de diversas fontes. Então, eu posso criar um público personalizado, que é o público que já me conhece, de onde? Eu posso jogar aqui uma lista de clientes. Então, por exemplo, se você aí tem uma empresa no setor imobiliário, e aí você trabalha com leads, então você tem campanhas que geram leads para você. E aí, nessas campanhas que geram leads para você, você tem aí uma lista de e-mails, uma lista de clientes que engajam ali com você. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar essa lista e subir dentro do Facebook. Então, toda vez que você subir essa lista dentro do Facebook, ele vai começar a mostrar os seus anúncios para essas pessoas. E além de mostrar os seus anúncios para essas pessoas, você pode fazer um lookalike deste público, que vai ser um público semelhante a esse que você subiu da lista de e-mails. Então, uma das coisas que você pode fazer para criar um público que já te conhece, que já te deu ali um e-mail, já te deu algum aceite, é subir uma lista de clientes. A sua segunda opção é o quê? Você pode dar o seu site como exemplo ali. Então, você pode criar uma lista de todos os visitantes do seu site. Aí, aqui dentro, você tem, assim, uma infinidade de listas para criar. Você pode criar uma lista de todos os visitantes do seu site. Você pode criar uma lista de quem já virou um lead, de quem assinou ali, colocou um e-mail para receber newsletter, ou colocou um e-mail para receber o e-book, ou chegou no checkout e não finalizou a venda, chegou na página de produto e não finalizou a venda, entrou na categoria de brinquedos, entrou na categoria de papelaria, entrou na categoria... Enfim, você pode fazer, assim, uma quantidade de listas que não tem nem tamanho para eu te falar aqui. Aí vai muito da sua criatividade, de como você quer impactar esse público. E uma coisa que é bem legal aqui nesse momento, que é muito bom vocês prestarem atenção, é que você pode criar campanhas personalizadas por público. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um e-commerce. E aí, você quer impactar todas as pessoas que chegaram até a categoria de brinquedos, mas não comprou nenhum brinquedo. Então, basicamente, a pessoa ali que passou 2 minutos dentro do seu site, chegou na categoria de brinquedos e não comprou o brinquedo, você pode impactar ela posteriormente, depois dessa visita, e mostrar para ela alguma outra coisa. Ou, por exemplo, opa, eu vi que você entrou aqui no meu site e você não finalizou a compra aqui da boneca que você queria, ou a compra do carrinho que você queria, da bola, enfim. Eu tô te dando 10% de desconto para você voltar aqui e fechar essa compra. Então, a sua chance ali de negociação é muito grande quando você consegue criar essas listas. Então, é muito interessante que você crie essas listas. É muito legal. Vindo para o próximo aqui, atividades em aplicativos. Então, você pode criar um público de pessoas que iniciaram o seu aplicativo, ou o seu jogo, ou que fizeram alguma ação específica dentro do seu aplicativo. Então, por exemplo, você consegue impactar todas as pessoas que fizeram o download do seu aplicativo, ou todas as pessoas que fizeram uma compra ali dentro do seu aplicativo, ou enfim, a ação que você quiser mensurar aí dentro desse aplicativo, você consegue fazer isso através desse público personalizado. Outra coisa que você pode criar aqui é um público de pessoas que visitaram a sua loja offline. Esse é um público de visitas ao estabelecimento. Você consegue fazer isso também, subir esse público aqui dentro do público personalizado. E por último, você consegue medir as atividades offline. Então, você consegue criar aí um público que interagiu aí com a sua loja por telefone ou por outros canais offline. Tipo, você vai conseguir, com esse público, se você sobe ali dentro do Facebook, você consegue medir se as pessoas que estão ligando até a sua loja ou conversando ali no chat, fazendo alguma coisa, se elas foram impactadas ali por algum anúncio, se elas tiveram ali alguma conversa anterior ou impacto anterior com alguma campanha que esteja rodando.
Então, aí você começa a fazer um match de audiências online com audiências offline. Mas isso aí é uma coisa bem mais avançada e que valeria uma aula específica para a gente falar sobre isso. Eu estou dando um overview aqui de cada um só para vocês entenderem as possibilidades. E vocês podem criar públicos personalizados também usando as fontes do Facebook. Então, basicamente, quem viu um vídeo seu, algum vídeo que você postou, quem preencheu um formulário de cadastro, que é uma campanha de geração de leads dentro do Facebook, quem participou de uma experiência instantânea com você, que é um dos formatos de anúncio aí que você pode criar, que é o famoso Canva, que é um anúncio realmente experiência instantânea. E esse nome, e se dá esse nome, porque na hora que você clica ali no anúncio para ver, ele expande a tela e a sua tela, ela vira um anúncio completo. Você não consegue ver mais nada além daquele anúncio. É como se fosse um filmezinho que passa ali por você alguns segundos. Você pode também trazer pessoas que já estão engajadas com você através do seu perfil do Instagram, através também de eventos, se você criou algum evento na sua página, algum evento sobre qualquer ponto que você queira aí levar pessoas para esse evento, mensurar online ou offline, você pode criar um público dessas pessoas que confirmaram ou que deram ali o aceite, o interesse, etc. E você consegue pegar também os públicos da sua página do Facebook. Então, basicamente, são essas as fontes de públicos quentes que você pode ter. E aqui realmente vale você abrir isso aqui, olhar para cada um desses públicos e ver qual é o que faz mais sentido para você criar naquele momento. Mas, basicamente, para que vocês não fiquem sem ver como a gente chega até o final dessa criação, eu vou fazer a criação de um público usando o site aqui para vocês conseguirem ver. Então, vamos supor que eu quero criar um público de quem já visitou o meu site. Então, eu vou criar aqui. Clicar na página site. E aí, aqui eu tenho adicionar pessoas ao seu público. Aí, aqui embaixo ele vai falar incluir pessoas que atendem a qualquer um dos seguintes critérios. Você pode colocar qualquer um dos ou você pode colocar todos os critérios. Então, por exemplo, qual é a diferença de um para outro? Capture pessoas que concluíram qualquer uma dessas ações. Então, você vai especificar as ações, tipo, aqui embaixo, ó, você especifica as ações. Por exemplo, eu quero todos os visitantes do site nos últimos 30 dias e eu quero as pessoas que... deixa eu ver aqui. As pessoas que visitaram a minha página da web específica, que é a página que contém /obrigado. E aí você consegue criar essa lista. Quando for isso, você usa qualquer um dos. Quando não for isso, você deixa aqui pixel. Você precisa, obviamente, para usar esse público, o pixel aqui. Se você for mensurar as ações no seu site, você precisa ter o pixel instalado. E tendo ele instalado, você coloca todos os visitantes do seu site nos últimos tantos dias aqui que você queira. E aí você consegue mensurar nos últimos 30, nos últimos 60, nos últimos 90, nos últimos 180, quantos aí vocês quiserem, no último ano. E aí você pode criar várias listas aí, então, dessas pessoas, tentando para ver qual que funciona melhor. É o meu público, qual é o público que mais converte para mim? É o meu público de 365 dias? A pessoa que compra meu produto, ela demora mais para decidir ali até a compra? Ou o meu público é é um produto de venda mais rápida? O meu produto é vendido em 30, é vendido em 60 dias. Então, é bem legal esse público, porque você consegue criar ali as suas listas e realmente entender quem que converte ali mais para você. Então, a gente já criou aqui e eu vou dar um nome ao meu público. O nome, basicamente, quando eu vou colocar, eu coloco o número desse meu público. Então, vamos supor que esse vai ser o meu primeiro público. O meu público de todos os visitantes do site, eu vou dar um número aqui de 01 para ele. Eu vou falar que ele vai ser um remarket. O que é remarketing? Porque remarketing são pessoas que eu vou atingir uma segunda vez.
Então, assim, se a pessoa ela já entrou no meu site, ela já foi atingida por mim pelo menos uma vez. Então, eu vou atingir ela da segunda vez. Por isso que se chama remarketing, porque é uma segunda ação que eu vou fazer para ela. Eu vou aparecer para ela ali mais de uma vez, com uma outra abordagem, oferecendo algum benefício, oferecendo alguma outra coisa que ela ainda não tenha visto. Então, remarketing, e é remarketing de quem? De todos os visitantes do meu site. Então, de todos os visitantes. E outra coisa que eu acho muito bom de colocar aqui é a quantidade de dias. Então, se eu tô fazendo de 30 dias, eu coloco de 30 dias. Fechado isso, eu crio o meu público. E apertando aqui em criar, ele automaticamente vai entrar aqui dentro da minha lista. Eu não vou criar agora porque eu já tenho um público desse criado e eu não vou querer duplicar ele. Então, eu vou cancelar aqui, mas basicamente é só você apertar em criar público que ele já cria automaticamente. Então, eu vou voltar aqui só para vocês conseguirem ver. E aí, assim por diante, você pode criar todos esses públicos aqui. Se você quiser criar um do Instagram, o meu perfil ele já está vinculado aqui com o Instagram. Então, automaticamente, ele já vai puxar aqui. Aí, puxando, ó, criar um público personado de um perfil comercial do Instagram. Então, ele vai selecionar aqui qual é a página que eu quero pegar. Então, eu tenho que selecionar aqui a minha página, que é a Priscila Sarmento. E aí, aqui eu tenho diversas opções de coisas. Então, quem que eu quero pegar? Todas as pessoas que se envolveram comigo no meu último ano? Ou não? Ou eu quero pegar qualquer pessoa que visitou meu perfil comercial? Ou pessoas que se envolveram com a minha publicação? Ou pessoas que enviaram uma mensagem, pessoas que salvaram uma publicação ou anúncio. Aí aqui eu posso ir criando dentro daquela teoria que eu já passei para vocês mais cedo, de públicos frios, públicos mornos e públicos quentes. Então é basicamente isso, pessoal. Acho que ficou claro aqui a parte de públicos personalizados. E aqui agora a gente vai vir para um público semelhante. Então, como eu falei para vocês, para criar um público semelhante, a gente precisa primeiro já ter algum público criado para eu dar de base para o Facebook conseguir criar um semelhante. Então, basicamente, a primeira coisa que ele vai me pedir aqui na hora de eu criar um público semelhante é que eu selecione a fonte. Então, a fonte é basicamente qual é o público que eu já tenho criado, que eu vou querer que o Facebook me traga pessoas parecidas com essa. Então, eu vou clicar aqui em selecionar uma fonte de dados e ele vai abrir. Então, eu posso selecionar aqui, por exemplo, a minha página. E aí, eu vou querer criar aqui um público semelhante de todas as pessoas que visitaram a minha página aqui. Ou, vamos supor que eu queira criar um público semelhante de um remarketing, de alguém que interagiu comigo dessas listas que eu criei. Então, eu vou querer criar um público semelhante de todos os usuários que já passaram ali pela minha página. E aí, eu consigo criar esse público de 1 até 10%. E aí, aqui como que funciona essa porcentagem? Quanto maior a minha porcentagem, mais pessoas eu tenho dentro desse público. Porém, quando eu tenho muitas pessoas, eu tenho uma quantidade maior de pessoas desqualificadas. Porque pensa aqui comigo, ó, o Facebook ele vai procurar pessoas que façam a mesma ação ali da lista que eu dei para ele. Então, eu dei uma lista de pessoas que visitaram o meu site. Então, ele vai procurar pessoas que visitem site. Dentro, óbvio, dessas pessoas ali que têm interesse em marketing, porque foram as pessoas que eu segmentei da primeira vez. Então, ele vai procurar ali pessoas que têm interesse em marketing e que façam essa ação de visitar um site igual a base que eu dei para ele. Só que se eu seleciono aqui um público de 1%, eu vou dar só 1% para ele me criar ali dessas pessoas. Então, as chances dele conseguir encontrar mais pessoas que tenham só interesse em marketing e que visitem sites é muito maior do que se eu colocar a pessoa 10%. 10% é muito maior, então ele vai me trazer muito mais gente, mas pode ser que essas pessoas
tenham muitas pessoas ali dentro que não tenham interesse tão grande em marketing, que tenha só curtido uma página uma vez na vida, e não que esteja realmente ali querendo receber aquele conteúdo com mais força. Então, a diferença é basicamente essa. Minha indicação agora, eu indico que a gente sempre comece com 1%. Começou com 1%, o público tá pequeno, não tá rodando muito bem, eu preciso aumentar, aí você aumenta para 2%. E assim por diante. Sobe, testa, depois que testar, você vai criando seu público. E é basicamente isso. Apertou criar público, ele vai criar o seu público automaticamente. Então, o lookalike ele é bem fácil. E o público salvo é o público de interesses, é o público mais frio ali. Então, você começa em primeiro lugar dando um nome para ele. Então, o nome do seu público, como é que você tem que pôr um nome na sua campanha? Você tem que pôr um nome na sua campanha, basicamente, de uma forma que você vai saber qual que é a segmentação que está ali dentro daquela campanha. Para você não ter que, toda vez que você for otimizar a sua campanha, abrir a segmentação e tentar adivinhar qual que é essa segmentação. Vai dar um trabalho terrível para você. Então, é muito importante, na hora de você criar aqui essa segmentação, você conseguir definir o seu público e colocar aqui exatamente o que você está querendo atingir. Então, esse público aqui, vamos supor que é o segundo público que eu estou criando. Então, o público 2 vai ser um público de interesses. Público de interesse. E eu vou atingir homens e mulheres que tenham de 20 a 40 anos e que tenham interesses em beleza. Vamos supor que seja isso. Aí, aqui embaixo, eu vou começar a criar esse público. Então, em primeiro lugar, eu vou decidir se eu quero atingir o Brasil inteiro, ou se eu quero atingir algum estado, ou se eu quero atingir alguma região, alguma cidade, enfim, eu defino aqui qual lugar eu quero. Então, vamos supor que eu quero São Paulo. Então, eu venho aqui e coloco São Paulo, pegar o estado de São Paulo, e aqui embaixo eu começo a incluir os meus interesses. Então, se eu tenho interesse em beleza, eu vou começar a ir por beleza. No lugar errado, tá, gente? Aqui vocês colocam a localização. Depois de pôr a localização, vocês descem aqui para baixo, seleciona a idade. Então, a idade a gente definiu que ia ser de 20 a 40. Então, eu vou colocar aqui de 20 a 40. Eu vou querer homens e mulheres, então eu vou deixar aqui todos. E vou descer aqui para o direcionamento detalhado. É no direcionamento detalhado que eu coloco aqui todos os meus interesses. Tudo o que seja relacionado à beleza e que eu acho que vai fazer sentido para mim. Então, vamos supor que eu tenho um salão de belezas aqui. E aí, é por isso que eu quero atingir homens e mulheres que morem aqui em São Paulo, porque eu quero trazer essas pessoas para o meu salão. Então, como eu começo? Beleza, vamos ver o que me aparece de beleza aqui. Então, tem diversas coisas. Saúde da beleza, salão de beleza. Então, salão de beleza acho que faz sentido para mim. Então, vou colocar salão de beleza. Vamos colocar beleza de novo. Por exemplo, eu sei que tem um público aqui de saúde e bem-estar. Ó, saúde e boa forma. Bem-estar. Produtos para cabelos, enfim, gente, aqui assim, é uma infinidade de coisas que você pode colocar dentro desse público. E quando você não tiver mais ideias do que colocar, você pode clicar aqui em sugestões. E aí, de acordo com os interesses aqui que você colocou dentro do Facebook, o Facebook ele te dá outras opções. Então, ele vai dar aqui cabeleireiro, maquiadora, qualidade de vida, cuidado pessoal, ó, que eu acho que faz super sentido, beleza, penteado. Enfim, vai dar aqui 1 milhão de coisas que você pode ir colocando. Ou se mesmo assim você quiser procurar por si mesma, quando você apertar em procurar, ele vai abrir essas três opções aqui, que é o que o Facebook dá para a gente criar, então, o nosso público. Então, eu posso segmentar por dados demográficos, que basicamente os dados demográficos, eles são a sua formação,
Esse financeiro aqui é sua renda, mas isso aqui funcionava quando o Facebook tinha uma parceria com o Serasa. Hoje em dia ele não tem mais, então ele só vai ter públicos aqui dos Estados Unidos. E aí esses públicos, na maioria das vezes, não faz muito sentido, a não ser que você tenha uma campanha que realmente seja para os Estados Unidos e não para o Brasil. Então, esse aqui você meio que desconsidera atualmente. Acontecimentos, então você consegue pegar pessoas que são amigos de alguém, você consegue pegar por data de aniversário, mês de aniversário, ano de aniversário, data comemorativa, enfim, 1 milhão de coisas, ó, recém-casados, novo relacionamento. Então, por exemplo, se você vai fazer ali se você tem um buffet de casamento, por exemplo, e dentro desse buffet de casamento você precisa atingir noivos que estão para se casar, ou namorados, ou relacionamento sério. Você consegue selecionar essas pessoas aqui, ó. Noivaram há um ano, noivaram há 3 meses, noivos recentes, de 6 meses, novo relacionamento. Então, você consegue pegar aqui coisas bem legais. Realmente dar uma fuçada boa aqui dentro da plataforma e ver o que ela tem de melhor aqui para te oferecer. Então, por pais também, pais com filhos, pais, enfim, um monte de coisa, relacionamento, ocupação. E aí, você vem aqui embaixo para os interesses. Então, pessoas que têm interesses em comidas e bebidas, em compras e modas, em entretenimento, em esportes, atividades ao ar livre, hobbies. E aí, toda vez que você abre uma janelinha dessa aqui, ó, aparece 1 milhão de interesses. Então, pessoas que têm interesse em casamento, pessoas que têm interesse em cerimônias de casamento, pessoas que têm interesse em criações de filhos. Então, vamos voltar de novo ao exemplo do buffet. Se você tem um buffet ali e você quer impactar pessoas que querem ali fazer uma festa, fazer um casamento, você pode usar também essa segmentação, a segmentação de pessoas que têm interesses em casamento, que têm interesses em cerimônias, tem interesse em criação de filhos, em família, em maternidade, paternidade. Então, coisas ali que tenham a ver. Então, por isso que é muito legal aqui nessa parte que vocês consigam realmente dar uma olhada na segmentação inteira, entrar na plataforma do Facebook e fuçar ela, assim, de todas as formas. Entra na segmentação de interesses, que ela é gigantesca. Ela tem, assim, uma opção de interesse enorme, enorme, onde você pode impactar muita gente. Então, é uma coisa muito legal, mas é uma segmentação também que você tem que ter um certo cuidado. Porque na hora que você vai criando o seu público aqui, ó, o Facebook, ele vai calculando o alcance que você tem para essas pessoas. Então, se você coloca muita coisa e tem um alcance muito grande e você está começando, talvez não faça muito sentido você começar com um público muito amplo. Faz sentido você começar com um público que seja aí um pouquinho menor e que para você ir testando antes de você se alavancar aí por mundos maiores, por públicos maiores. Então, minha sugestão é que você vá realmente vendo aqui qual é o alcance que você vai ter com esse público e vai testando ele. E fuça de todas as formas aqui. E uma coisa que é muito legal é, por exemplo, ó, vamos supor que você quer impactar pessoas que têm interesse em beleza, em tudo de beleza e etc. Mas necessariamente é imprescindível para você que ela tenha interesse em salão de beleza. Então você consegue fazer assim, ó, pessoas que têm interesse em produtos para cabelo, beleza, bem-estar, né, cuidado pessoal, saúde, boa forma. E aí você clica aqui, ó, em limitar público. Então, limitar é a mesma coisa que você falar assim, ó. Ela tem que ter interesse em beleza e também tem que ter interesse em salão de beleza. E também tem que ter interesse em salão de beleza. Quando eu faço essa ação aqui, o que acontece? Basicamente, eu tô falando assim pro Facebook. Eu quero esse público enorme aqui, que é um público que tem interesse em beleza. Mas, do total desse público aqui que tem interesse em beleza, eu quero apenas as pessoas que têm interesse em beleza e em salão de beleza.
Então, o meu público que era desse tamanho, das pessoas que têm interesse em beleza, ele vai virar um público menor, porque não são todas as pessoas que têm interesse em beleza que vão ter interesse também em salão de beleza. Então, isso é muito legal de usar porque você consegue limitar o seu público. E aí, você atinge exatamente só quem você quer. Eu acho que essas eram as partes mais importantes aí que eu tinha para passar para vocês. Ah, e da mesma forma vocês conseguem excluir. Então, por exemplo, eu quero todas as pessoas que têm interesse em beleza, mas eu não quero de jeito nenhum as pessoas que têm interesse em salão de beleza. Então, eu consigo fazer a mesma coisa. Ao invés de eu apertar ali o incluir, que é o e também devem corresponder a, eu aperto em excluir. Então, ele vai pegar todas as pessoas com interesse em beleza, mas ele vai excluir as que têm interesse em beleza e salão de beleza. Entendeu, pessoal? Então, é basicamente isso. Agora, o que eu peço aqui realmente para vocês, principalmente nessa segmentação de interesses, é que vocês entram aqui na plataforma, vasculhem ela de todas as formas possíveis e encontrem aqui o público de vocês. Faz muito sentido, antes de você criar uma campanha, você tirar um tempinho ali, 1 horinha do seu dia, 40 minutos, para você conseguir entrar aqui e ver todas as opções possíveis, o que você pode fazer e o que você não pode. Porque os públicos do Facebook, eles podem te dar ideias de como você criar novos públicos. Então, novos públicos, de como você criar ali realmente uma segmentação que faça sentido para você. Então, dê uma olhada aqui, veja qual é o seu negócio e tente encontrar essas pessoas aqui dentro da plataforma do Facebook. Eu tenho certeza que você vai encontrar, que vai ser muito relevante para você. E depois que todos os seus públicos estiverem criados aqui, basta você realmente entrar lá na parte da criação da sua campanha e acompanhar ali, inserir todos esses públicos aí, fazer aquela divisão de verba que eu mostrei para vocês, do que é mais caro, do que é mais barato e etc. E testar realmente, ver o que dá mais certo, o que não dá, pausar e o que não tá dando e assim por diante. Eu espero muito, então, que vocês tenham gostado dessa aula, que elas agreguem para vocês, que ajudem vocês a criarem públicos cada vez mais qualificados e que tragam mais retorno. Eu garanto, se você assistir essa aula e depois de você assistir ela, você sentar ali para você vasculhar a plataforma do Facebook, não tem como você não criar um público que faça sentido, um público que seja realmente bom e uma estrutura de públicos aí dentro da sua campanha que seja boa para você e que te traga resultados. Então, foca aí em você, por mais que tenha sido muita informação, deixa tudo anotadinho. Eu espero que você tenha seguido o que eu falei no começo da aula e tenha anotado todos os passos para que você consiga aí realmente implementar isso na sua campanha que te traga ótimos resultados. Então, se você quiser também continuar acompanhando conteúdos como esse, se inscreva aqui no meu canal, que semana que vem eu posto mais uma aula dessa, com muito conteúdo, explicando passo a passo de como eu crio as minhas campanhas e o que me dá mais retorno para vocês. E me siga também lá no meu Instagram, porque tudo isso que eu tô passando aqui durante essa aula aqui pra vocês, eu falo picado dentro do meu Instagram. Então é um conteúdo mais leve, um conteúdo que você consegue ir captando e se familiarizando, para que quando você vem aqui no meu YouTube assistir a minha aula, esses conceitos que eu vou falando no decorrer da aula estejam mais claros para vocês. Então me segue lá também. E também a cereja do bolo agora, né? Meu mais recente canal do Telegram, que ele tá muito legal. É um canal onde eu posto conteúdos que eu não posto em nenhuma rede. Obviamente, eu posto conteúdos que eu posto nas outras redes, mas lá tem conteúdos a mais, conteúdos especiais e que eu faço apenas para as pessoas que se deram ao trabalho de chegar até lá e entrar lá dentro. Então, se esse conteúdo agregou para você, se fez valor e se faz sentido,
entra lá na minha comunidade do Telegram, me segue lá no Facebook, me manda suas dúvidas, comenta aqui nos posts e eu vou te ajudando aí no tráfego pago da sua campanha, tá bom? Espero muito que você tenha gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!